estamos aqui, irmão, para agradecer o Senhor, falar para o Senhor muito obrigado, Senhor, por esse novo ano. Graças a Deus, eu nem pensava que eu estava aqui, mas graças a Deus do Senhor me deixou até aqui, o Senhor tem nos ajudado, para a glória de Deus, aleluia. Eu vou mandar um louvo, não vou, né, que eu não sei da voluntade, se eu não sei com uma pessoa ou com um CD. Mas eu vou agradecer a Deus por mais um ano que eu estou aqui na presença do Senhor. Porque muitos queriam estar aqui e não estavam. E nós estamos. Vamos agradecer, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus. Vamos falar a Deus, muito obrigado por tudo na nossa vida. E hoje eu estava aqui na consagração, e aí a Ivone pegou que tinha uma pessoa que estava com uma coceira na cabeça, e era uma coceira que, essa coceira encostada, eu pensava que era um tiro branco, né? Mas graças a Deus, quando ela terminou, que eu cheguei em casa, não senti mais coceira na minha cabeça. Graças a Deus. Deus me curou uma coisa que eu estava na minha cabeça, que eu não sei bem o que era, mas o Senhor curou para a glória de Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. A minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. A minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Diante do seu altar. Eu peço a Deus para me encher do Espírito de Deus. Eu só estou buscando a Deus agora só para pedir o Senhor. Senhor, me enche o teu Espírito. Senhor, me dá vida. Senhor, me purifica no teu poder. É isso que eu estou pedindo, Senhor, meus irmãos. Para nós poder aguentar esse mundo, nós poder aguentar. Que no mundo nós somos do mundo, mas no mundo nós não somos. Nós somos os atos do céu. Ninguém, eu não sou. Eu já até falei com meu filho. Falei, meu filho, ele perguntou, fez uma pergunta, eu falei com ele. Eu não sou desse mundo mais. Eu sou do Senhor Jesus. Ele falou, não, então Deus vai te levar para cá. Eu não do Senhor. Mas eu não sou mais desse mundo, eu sou do Senhor Jesus. Eu só penso somente no Senhor e peço a Deus para me dar força para me olhar só para Jesus. Agora, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade para esse irmão. Glória a Deus. A Fernanda acabou de dar ao nosso Senhor. Aleluia. Nosso Senhor, meu Deus. Louvor, chore, minha saciada. Louvor,
louvar. Peço que a igreja me ajude. Amém. Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra e glória, te dou, eterna te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor, triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador, ó ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Agradeço por andar com as Glória a Jesus. O irmão da comunidade, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santos irmãos, já paz. Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Quantos irmãos? Que todo sumo sacerdote, o tomando entre o homem, e constituindo a favor dos homens tua coisa concentrada a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Até aqui, eu vou botar um testemunho aqui, irmão. Ontem que aconteceu, né? Ontem eu falava aí, eu congregava na sede, né? Na sede mundial. Aí eu tinha terminado o culto das 11 horas, aí eu fui lá para a Avenida do Estado ali e tomar um ônibus, né? Até lá, você sabe que domingo ali é terrível para passar ônibus, né? Acho que eu esperei na próxima 20 minutos o ônibus passar ali. Aí chegou um rapaz perto de mim, né? Esse rapaz pegou e falou assim: homem, olha aqui para mim, você é evangélico, olha aqui, eu estou tão perturbado, olha aqui para mim. Aí eu falei: você é de que igreja? Sou da Deus é bom, da Deus é bom. Porque eu estou desviado. Aí eu peguei e olhei, né? Botei a mão nele, Deus tocou no meu coração. Olha a Bíblia, tá? O Espírito maligno manifestando. Aí eu toquei e começou a ficar perturbado, né? Jesus, repreende todo espírito de Satanás desse homem. Aí eu falei: vamos ali no santuário ali, que tinha mais culto, né? Vamos no santuário lá, pelos irmãos orar por você, nós orar por você, para você reconciliar com eles, né? Não quero saber mais. Eu estou tão revoltado da vida, que eu quero se matar, quer dizer, minha mulher me deixou, eu não quero mais, minha vida acabou. Meu amado, eu quero tentar o suicídio. E vou me jogar lá no metrô do Parque Dom Pedro. Aí ele falou isso, aí foi embora. Aí eu fui lá no Parque Dom Pedro e falei com seguranças, né? Os que comandam o metrô, falei que um rapaz aí com roupa e tal, e quer começar o suicídio. E naquele dia, já começou o suicídio, também o segurança pegou ele, se jogou na minha vitrine. Eu lá no Parque Dom Pedro, que eu tinha dado o Espírito Santo falou: vai lá e fala. Aí eu falei, graças a Deus, e Deus salvou essa alma.
Aí então o senhor falou, você fez muito bem, senão a Clarice entrou aqui e também ia pegar ele, né? E graças a Deus, Deus recebeu esse grande benefício, ele falou, vou voltar para Jesus, eu vou voltar para Jesus. Assim, agradeço a oportunidade. Conta-me, sim, de Jesus, para na minha mente eu gravar, como foi que padeceu na cruz para me libertar, a sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor, conta-me como sentir a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado o afeto sua paz, dizendo hoje comigo, no paraíso está. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor, conta-me como chorou. Falando em Jerusalém, profeta quase morreu. Quando aqui eles vêm, como hoje ele chora. Chora por causa do pecador que não quis ser o evangelho proclamado com amor. Só amor. Só amor, só amor, sublime grande amor, conta-me como Senhor, bom testemunho Deus, satisfazendo a lei, quando nunca se deu, também disse essas palavras, com seu tão profundo amor. Pai, me perdoa, Senhor, que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amor, querem mudar o céu. Como em hoje ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho do amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. E assim é a oportunidade de Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maria tem uma oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha!
pessoa bem diligente. Ele já foi passando ali para os funcionários do metrô, o caso daquele homem. Ele foi um agente, né? Enviado por Deus. Você vê que maravilha quando a gente está em comunhão com Deus, está em espírito de oração. Mas certa vez eu estava vindo com meu esposo, chegou ali no terminal Sapopema, e o homem me parou. Ele pôs a mão no banco e falou: moça, por favor, essa moça, por favor, ora por mim. E saiu. Aí eu falei: olha, amor, o homem pedindo oração, um Senhor bem composto, bem arrumado, mas ele não esperou. Mas aí o meu esposo já estendeu as mãos e a gente começou a orar por ele ali mesmo dentro do terminal, né? Porque ele pediu oração, e a oração não é para depois, é para agora. Se uma pessoa pede oração, é agora. Às vezes a gente ora, a pessoa liga para a gente ou manda mensagem de: oh, por favor, estou precisando, a gente já entra em oração imediato. Nós não sabemos, igreja. Nessa noite vamos levantar, vamos orar por essas almas que estão aí precisando do Senhor, porque a igreja, quantos estão querendo suicidar? E quando chega o final do ano é demais, né? É decepção com família, é decepção. Igreja, se apega a Cristo. Quando você se apega a Cristo, você não decepciona. Porque quando vem a decepção, você olha para o alto. Por isso que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi desde o meu primeiro dia de casamento que meu esposo, a prioridade dele é Cristo. E eu também, a minha prioridade em primeiro lugar é Cristo. A gente se ama, gosta um do outro, mas a nossa prioridade está no alto, para que nós não venhamos entrar em coisas assim. Quando você coloca Cristo como prioridade, Ele vem nos acolhe, Ele vem nos ajuda. Agora, quando você coloca a prioridade a outra pessoa, você vai se decepcionar. E ele, desde o meu primeiro dia de casamento, o meu esposo se refugia para orar e ele vai se refugiar para falar com Deus. E eu tenho que respeitar, e muitas vezes eu também me refugio para orar com o meu Senhor, porque Deus é o primeiro na nossa vida. Mas tem pessoas que colocam primeiro é o marido, ou se não seus filhos. Não, primeiro é Cristo. E quando você coloca Cristo em primeiro lugar, não se decepciona. Glorioso Deus Santo, nesta noite na tua presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, mas o Senhor vai intervenção, vai fazer intervenção, meu Pai. O Senhor vai ter em nome aquela mulher, aquele jovem, aquele, Senhor, que quer tirar sua própria vida, porque, Senhor, colocar, meu Pai amado, em primeiro lugar, o ser humano. O ser humano, meu Pai, não pode fazer nada. O ser humano é falho, mas o Senhor é perfeito, real, sincero. Vai encontrar essa vida, meu Pai, que eles venham se reconciliar contigo, aqueles que são afastados, aqueles que são longe da tua presença. O Senhor venha resgatar, meu Pai, da mão de Satanás, os demônios, tudo que não provém do Senhor, joga por terra. Abençoa, meu Pai, tua igreja, abençoa os teus servos, os teus filhos, livra dos laços, livra, Senhor, da cilada, meu Pai, e da vitória nessa noite. Vai também de encontro os hospitalizados, meu Pai, que estão chorando, sofrendo, oh, meu Pai, que estão lutando, meu Pai, tanta coisa acontecendo, meu Pai, nesse final de ano, mas o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está vendo, meu Pai, ajuda nós a, Senhor, a entrar no ano na tua presença, fazendo o Senhor teu querer, fazendo a tua vontade. Meu Deus e meu Pai, seja conosco nessa caminhada, não nos deixa perecer, não nos deixa cair, mas nos sustenta, meu Pai, nos dá graça e força, abençoa o pastor da igreja, sobre ele, os colaboradores, Senhor, todos que fazem a tua obra, meu Pai, entregam as tuas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Jesus aí. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei.
Glória a Deus. Vamos estar recebendo sempre do Senhor palmas bem alegres para Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Glória sejam todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo, Senhor da Glória. Estamos nessa noite fazendo aquilo que o Senhor mandou, e é indispensável ensinar. Ensinar e aprender, não é? Nós tivemos a outra segunda-feira sobre o problema de arrepios. E a pessoa diz que está tão cheia de espírito que está sentindo arrepios. Só que a Bíblia diz que não é. Então, essa é a questão que podemos fugir da doutrina do neopentecostal. Chama neo. Neo porque é em parte e em parte mistura Cristo. Por isso que é chamado neopentecostal. O neopentecostal ele começa primeiramente barulhando, gritando, se movimentando totalmente fora da postura cristã. E ele quer passar a barra de todos. Por isso chama neo. O Espírito Santo, o barulho não traz o Espírito Santo, é o Espírito Santo que traz barulho. E estava comentando, eu estou referindo, as irmãs participaram, estavam aqui, quando uma pessoa sente arrepios, um crente, por um certo momento, ele está sendo visitado, deve ser testemunhado pela presença do Espírito Santo, ou ele está sendo visitado por demônios, espíritos maus, ameaçados. Essa foi a nossa matéria na outra segunda-feira. As irmãs que estavam aqui se lembram? Se lembram? Que arrepios, ele é promovido por espíritos maus e não pela presença do Espírito Santo. A irmã Pedrinha estava? Não estava. Quem participou foi a irmã estava, e também a irmã Fernanda. Participemos bem sobre esse perigo que muitas pessoas creem que sentir arrepios é a presença do Espírito Santo. Eles dizem, não é? E a gente também sente quando vem aquele impacto mal. Ele não somente mexe com a estrutura do corpo, mas mexe também com o intelecto, lá no fim, com o intelecto. No caso que é louvado, vem a louvar, irmão. Depois vamos dar seguimento a esse trabalho maravilhoso, palavra de Deus. Louvado seja, em graças a Deus, cumprimento a igreja com a família. Louvado seja Deus, amém. Que irmã, que Deus abençoe essa noite, diz amém. Vou louvar um por aqui, glória a Deus, também vai ser pelo ensino, se você pede acompanhamento. De repente, nesta terra, algo vai acontecer. O povo muito pequeno vai desaparecer. As manchetes de jornais trarão uma indagação. E o povo muito nobre desaparecerão. Eles subiram no ar por um horário.
palavra da ressurreição. Eles subiram no ar por orar com Jeová. Eles subiram no ar por orar com Jeová. Jeová. Alegre, palmas das palmas que vai para o Senhor Jesus. Se o barulho de pé no nosso querido, rapidamente, vamos fazer uma oração em favor do nosso lado, nossas famílias, bem? Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade na sua casa. Nos abençoar a vida de cada um aqui presente, meu Senhor, abençoar aqueles também que puderem vir. Para encontro, meu Deus, nosso lar, lá de cada um, meu Pai, guardando cada um do sangue, dando para aqueles bênçãos do limpado de livramento, visita, a esposa Ângela, que está vindo de trabalho para casa, dando para todos os trabalhadores, meu Pai, visita de enfermos, da cidade, visita, meu Pai, os presidiários, visita as maternidades, visita os moradores de rua, meu Pai, visita os desempregados, visita essas vidas no Cristo, meu Pai, visita os alcoólatras, visita, meu Deus do Senhor, ó, visita os caminhoneiros, meu Pai, viajantes, meu Senhor, ó, meu Pai querido de maravilha, a coberta do Senhor é a luz do sangue, meu Senhor, reprimindo o espírito da morte sobre o nosso lar, nossa família, joga por terra a fúria de Satanás, quebra os laços do inimigo de Satanás, meu Pai, contra a nossa vida, contra a nossa família, que todo mal, e toda a de terra, e saia, e saia, e saia, e saia, e saia do mal agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. E essa agradecer por oportunidade e a salva que nós temos. Irmãos, só lá atrás, se quiser sentar mais na frente, venha. E vamos já meditar na palavra que oramos. É preocupante. É preocupante, não. Nós não entendemos o efeito da palavra. Eu repeti mais uma vez. É super preocupante a pessoa não dar ouvidos ou não procurar entender a palavra de Deus. Por que é preocupante? É preocupante pelo seguinte, porque a palavra ela veio acompanhada com o Espírito Santo, com abundância. E é para que nós recebemos esta orientação constante de estar convivendo com a interpretação correta da palavra. Por quê? Porque, estou referindo isso. Ou nós demos ouvidos à palavra, ou recebemos a graça em vão. Aí já entra o processo de rejeição. Por isso que é preocupante a pessoa, nós, não procurar compreender a palavra. Então, Deus nos deu com abundância. Por quê? Quem que nos deu com abundância? Espírito Santo. Está em João 3:34. E Deus nos deu o Espírito por medida. Então Ele nos encheu. Para quê? Para que a sua boa obra ela venha ter a mesma consistência que tem a palavra. A mesma coisa em nós. Então é um cuidado que devemos ter. E quem nos prepara para esse cuidado é a própria palavra. Vamos ver isso em 2 Coríntios capítulo 6. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Já se alguém não saiba ler, mas ele ouve a palavra de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, segundo Coríntios, uma das igrejas que estava no país da Grécia, um país, um povo muito científico
e cheio de filosofia, cheio de ideias próprias. 2 Coríntios, capítulo 6, não encontramos aí. Vamos ver nos versículos 1 a seguir. Encontraram? Tem aqui na minha Bíblia a tradução, mas a palavra é a mesma. Vamos ler o versículo 1. Vamos ler até o versículo 4 depois. Vamos analisando o texto e a necessidade que haja, que é necessário se aprender a palavra e sentir o efeito dela. Dizem que a palavra no versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Cristo. Também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Olha bem, que não recebais em vão a graça de Deus. Além está escrito em 2 lugares aqui na Bíblia, e o Espírito Santo escreve em nossos corações. Aí você passa a ser um observador cuidadosamente para isso. Vamos dando continuidade. Que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz: eu te ouvi em tempo de oportunidade e te recorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Vírgula. O primeiro que é necessário não pode levar a pontapé mesmo, é uma realidade. Olha o que diz a palavra, né? De escândalo, de nós escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Não é o nosso ministério pessoal, é o ministério de Cristo. Está lá no sentido direto, para que o ministério de Cristo não seja censurado. E você, às vezes, se é por motivo desse, pela graça de Deus, não tem defesa. Não tem defesa, é sofrer o dano. Esse é o perigo. Lá em Provérbios 19, assim está escrito: o homem de dura serviço tem sofrido dano, tem sofrido as consequências e às vezes até sem saída. Porque o duro serviço é mesmo que não faz questão da palavra como deve. Vai levando de uma maneira mais incorreta. Depois vem a cobrança. Aí vem ainda mais hoje, que a rede social está aí, abertamente. E você tem direito de defesa, ou então não tem como se defender porque é comprovado o escândalo. E vamos analisando. Agora no capítulo 9 de Lucas, vamos só citar versículo 38 e 39, Jesus disse. E 18 de Mateus também. Quando os discípulos estavam fazendo questionamentos sobre a acepção de pessoas, os discípulos estavam questionando quem era o maior, dizendo aquele questionamento quem era o mais importante, o mais doutrinado. O Senhor agora pôs uma criança e deu exemplo, simplicidade e também sensibilidade de marca. Aí ele expressou
que é um texto que nem precisa ler, que é o Testamento de Jericó. Ele dizendo: é impossível que não venha escândalo. Mas ai daquele, não é? A palavra ai é uma palavra de dor, é uma palavra de castigo eminente, castigo iminente. Então, por isso que temos que ter cuidado para que sejamos contentes com aquilo que já temos. Aí não está escândalo, não. Uma das maiores grandes problemas que está causando hoje é o excesso de riqueza. Riqueza sem ter controle. A gente observa muito isso. E vamos analisando. Então, o Senhor disse: é melhor que se amarre uma pedra bem pesada no pescoço e se jogue aonde? Nas profundezas, vai além do inferno. É lago de fogo. As profundezas do mar está abaixo do inferno. Está numa posição lacrada que não volta mais ao julgamento. Já é um juízo já adiantado. Já adianta juízo. Compreenderam? Já adianta o juízo. Porque o lago de fogo está vazio. Mas se cometemos certo tipo de escândalo, a palavra diz que vai diretamente. Se é melhor, imagina bem como será. Não é o castigo. Agora, voltando ao mesmo capítulo 6, vocês estão compreendendo? Nós estamos compreendendo, não é? Porque temos que aprender a falar. Primeiro, porque eu quero aqui dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui no Laércio, no Carlos, no 1 Pedro 4, principalmente versículo 14 e 15. Primeira epístola de Pedro. Isso. Que diz a palavra de Deus. Ele está depois de Tiago, o apóstolo de Cristo. 4, versículo 14 e 15. Se o irmão quiser ler. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15 agora. Que nenhum de vós padeça como um homicida ou ladrão, ou um malfeitor, ou como que se, louvado seja Deus, entremete em negócios alheios. Compreenderam bem? O que nós temos que ter discernimento? Há um tipo de perseguição e sofrimento por causa da palavra, e há outro tipo de sofrimento por causa do quê? Que se intromete em uma área que não se deve. Sabe isso que a Bíblia tem? Doutrina, uso, cultura. Está compreendendo? Doutrina é mundial. Ela não é local. Ela serve para aqui, serve lá para qualquer país. É a doutrina de aceitar Cristo isento de cultura. No entanto, que não seja uma cultura escandalosa. Porque tem lugar, não sei se os irmãos conhecem, os irmãos, que as mulheres se tragam da cintura para baixo. E aquilo é a cultura do lugar. Sabia disso, não? Então, um pastor veio fazer missão em um local e ele veio pelos fundos, depois ia apresentar no púlpito. Quando chegou o momento que ele foi apresentar-se ao púlpito, ele só olhou e desabou, voltou. Porque ali para fazer missão é preciso que se tenha muita paciência com aquela cultura, porque a cultura lá é essa. A classe feminina só se traja da cintura para baixo. Veja bem, então aí já é uma cultura que você vai ter que
de pouco em pouco, com muita paciência, ensiná-lo. Que é a doutrina do pudor, quer dizer, que essa cultura é uma cultura que não demonstra pudor. E para levar a pessoa até o pudor, que é as vestimentas decentes, e para uma cultura que nasce pia com Cristo, é perigoso. Às vezes a pessoa, se não tiver muito amor na missão, ele só olha e desaparece. Não beneficia as pessoas. Agora, essa luta que pode vir é uma luta que a pessoa não teve paciência. Outra coisa que, como o irmão Carlos leu no capítulo 4, versículo 15, ele diz que ninguém, a mesmo versículo diz que ninguém sofra como assassino ou ladrão, como intromete em negócio dos outros. Aí, quando é esse tipo de luta, ela é uma luta que a pessoa procurou, ela é causada por ganância, porque ela recebeu a graça de Deus em vão. Justamente. E aí entra o escândalo e a pessoa, eu estou sofrendo, está mesmo, mas não é pelo amor à palavra, porque intrometeu num lugar que não lhe cabia. E temos que pensar nisso seriamente, porque Deus, ele é o nosso defensor, mas da verdade, da distorção ou a inversão de valor, é ele mesmo que se opõe contra alguém. Ou ele permite que Satanás se opõe contra alguém para pressionar, para até mesmo destruir. Então é um grande perigo de receber a graça de Deus em vão. Vamos voltar lá ao mesmo capítulo 6 de 2 Coríntios, que são doutrinas. Ela não é só palavra. Essa doutrina, irmãos, ela é do Espírito Santo. Ela veio com virtude, como nós sabemos, a palavra não veio simplesmente só na letra. Sabe quando a ordenança de Deus veio na letra? Quem sabe? No tempo da lei, porque a letra, segundo a lei, mata. Porque era um mandamento sem sentimento dentro da pessoa. Era só a palavra falada e o povo ouvia, mas não tinha aquilo que nós temos hoje. O processo de transformação, pode ver que estava tudo bem. De repente, se fosse hoje, o rei, no caso de Acabe, ele falava para todo Israel: vamos fazer aqui umas caravanas e amanhã vamos todos lá para Aparecida, todo o povo ir. O irmão Carlos sabe disso, nós sabemos. Quando o rei disse: olha, sabe quem é o nosso Deus agora? É uma imagem, é Baal. Todo o povo inclinava. Por que inclinava, irmãos? Porque a letra ele estava ensinando, não estava condizendo com o arrependimento dentro do coração e discernimento. Hoje, quando uma pessoa se afasta, tem um grupo da igreja que se aconselha, não concorda com aquele desvio. Eles vão aconselhar. Porque hoje nós não estamos somente na letra, mas na virtude do Espírito Santo. Mas não, se o rei pegasse todos, acompanha caindo todos juntos. Agora não, agora a palavra é assim: cada um de nós temos, cada um, membro, obreiros, temos 3 ministérios. Quantos? 3. Quais? Tem que saber, sabe o quê? Um exemplo. O pecado está reinando sobre nós? Não. Está?
Se o pecado não está reinando sobre nós, então Deus nos deu a capacidade como rei. Ou ele reina sobre nós, ou nós reinamos sobre ele, sobre o pecado. Então, como veio a transformação de dentro para fora, então nós temos essa capacidade de sermos reis, reinando sobre o pecado, sobre o mundo, e reinando sobre o pecado causado pela lei. Então, é um ministério. É um de reinar sobre o quê? Isso. Então, entenda bem, porque quando alguém diz que vocês têm pecado, em vez de você querer se corrigir, porque ele tem esse direito hoje, você já vai apoiar no outro. E não é bom, posição rei. Está no Apocalipse 1,6. O Senhor nos fez reis. Nos fez reis. E Paulo diz no capítulo 6 de Coríntios, verso 13, 14, que não reina sobre os nossos corpos mortais o pecado. Por que o pecado não reina na visão bíblica? Porque também nós hoje estamos recebendo bênção do sacrifício. Estamos recebendo bênção, não é nem recebendo, é desfrutando por fé, que é uma desvinculação da lei e a integração da graça. Se a irmã Fernanda quiser dar uma olhada aí em Romanos 6, pode olhar. Romanos 6, 13, 14. Então é importante esse ministério hoje, que tem que ser considerado para que seja vivido. Romanos 6. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 13, 14. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, É. como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso. Aí na sequência diz, porque estamos debaixo da graça, pecamos, não porque a graça ela tem qualidades. Então reina sobre o nosso pecado. Então é um ministério. É um ministério de rei. De reinar sobre o da lei e do mundo. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia, pelo menos um pouco, porque a gente observa muitos crentes sendo abençoados pela graça e eles dizem que é pelo sacrifício. Ainda não se deslocou do fazer para receber. Nós precisamos receber para fazer, e na lei não. Quem quiser viverá, e na graça não. Quem viver fará, Laércio. É uma linguagem contrária. Isso significa, quando você presta atenção na palavra, você não está. Nós não estamos recebendo a graça de Deus em vão. Exatamente. Mas quando isso sucede, vamos ver o que sucede, vamos caminhando lá para Coríntios. Estou aqui em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 6. Vamos lemos, e nós lemos até o versículo 3. Agora vamos 4, diz a palavra de Deus. No capítulo 6, 2 Coríntios. 4 diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, ponto e vírgula. Qual que é o também, irmão? Estou lendo 2 Coríntios, Capítulo 6 de quê? capítulo 6, verso 4. Estão acompanhando? Diz a palavra, né? Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos. Está escrito assim, ó. Antes como ministro de Isso. Deus. O irmão mesmo pode ler, pode continuar. Antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência das aflições,
nas necessidades e nas angústias. Tem angústia porque é cristão e ele tem uma oposição ao mundo. Então vem a angústia, mas é recomendável em tudo. Não muito o que, irmão? Paciência. Porque a Bíblia diz que não tem, não é eu que estou dizendo, mas Cristo diz que não tem sensibilidade para a paciência, não é eu que estou dizendo. Mas a Bíblia ensina que quem não tem paciência não tem salvação. Então, porque a paciência é virtude, não é a palavra falada, paciência não. A Bíblia diz isso no capítulo 17 de João, 21 de Lucas, esses irmãos querem lá, versículo 19, que a salvação é conservada de maneira que não receba a graça de Deus em vão. Quando recebe a graça de Deus em vão, uma das reprovações e demonstrações vai procurando aí, irmão, Carlos. Lucas o quê? 21, 19. Na nossa paciência possui a vossa alma. Faltou paciência, faltou perseverança. O texto assim, antes está referindo, mas vós sereis reprovados, sereis levados ante os tribunais, Jesus falando com eles, sereis odiados por causa do meu nome, mas na vossa paciência, conservareis as vossas almas. A pessoa, para ter paciência, precisa que ela abra mão de muitas coisas. Está compreendendo? Às vezes sofre até prejuízo material. Lá no capítulo 6 de 1 mesmo, capítulo 6 de Coríntios, o povo de Coríntios estava se portando de uma maneira indecente, porque eles não queriam sofrer prejuízo material em nada. E isso, muitas vezes, tira o testemunho da glória que está para ali, a ciência. Então, Paulo diz: antes, porque não sofresse um dano, porque não abre mão para o perdão de uma maneira toda importante. E aí a paciência, como nós voltamos no mesmo assunto, a paciência é o que o irmão citou aí. Há muita paciência. Vou repetir as mesmas palavras. A Bíblia diz que quem não tem paciência não possui o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, a paciência, é a primeira frase de produzir. Ela vai produzindo. O que a paciência vai produzindo? Ela vai produzindo experiência. E a experiência, a esperança. Já citamos várias vezes, né? 5 de Romanos. E a esperança, ela gera certeza de salvação agora. É uma realidade disso. Por isso que Paulo recomendou muito a Timóteo que o grande perigo da pessoa perder a salvação é a ambição por riquezas materiais. Ele nos dá uma posição na palavra, ambição, não é riqueza material, a ambição. Querer adquirir mais do que o que deve, biblicamente. Então, isso perdendo a paciência, entra o quê? A ambição de querer seguir coisas altas. Nós vamos ainda nesses minutos que faltam, ainda dando sequência, mas vamos ver lá no 1 Timóteo 6 mesmo, o perigo que causa as recomendações de Paulo, tirar o exemplo de Jesus, o Senhor da glória. Por isso que
nós estamos comentando, nós estamos em coisa alguma. Então, o pão nosso de cada dia hoje. Amanhã é o último dia do ano, o pão nosso de cada dia. Né? Depois de amanhã é o primeiro dia, o pão nosso de cada dia. Isso vai. E assim se vai. Vamos em 1 Timóteo capítulo 6, que diz essa palavra sobre o perigo das riquezas injustas e a ganância. Realmente, então a igreja, nós precisamos estar sempre no sobreaviso e ser testemunhos do Espírito Santo que nos leva a uma igreja acima é a glória que está revelada. Pode ler, irmão, que irmão Laércio ainda não leu. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 ao 5. Depois dá prosseguimento. 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 ao 5. Sãs palavras, né? Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade e saber É saber. mais E nada sabe, é soberbo e nada sabe, mas deveria acerca de questões e potentes. contenda de palavras das quais nasce, então vai sair. invejas, Porfias, porfia, blasfemos, suspeitais, suspeitais, contendas de Homens, corruptos, de entendimento, privados da verdade. verdade. Isso. Até o 5, não é? O irmão Carlos pode dar prosseguimento do 6 até o 10. Até o 11, né? mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifestos e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Só um momento, irmão Carlos. Mas quem está contente com isso? Os que vivem no Espírito Santo. Verdade. Estão compreendendo? Pode prosseguir, irmão. Versículo 9, né? Mas os que querem ser ricos caem Acho que não passou o É versículo. 8, né? O versículo isso, 8. Ah, tá. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mais uma pausa. Mas quem pode se portar dessa maneira, contente com o que tem com a roupa que está vestindo e o alimento de cada dia? Só os humildes. Só os que não são ambiciosos. Preste atenção. E a história pode prosseguir, irmão. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, é o amor. Pode prosseguir. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessas cobiças alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora, qual o conselho que Paulo dá no versículo 11 a Timóteo? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Pronto, fruto do Espírito. Não dando nós esse mundo em coisa. Agora, deixa bem. Como é que a pessoa
pessoa pode se tornar responsável pela graça que recebeu e não fazendo daquela graça ou dessa graça coisas vãs, é quando ele está contente com aquilo que ele tem. Se ele é rico, Deus dá riqueza? Dá. Só que o rico, ele precisa ser patrão da riqueza, e não a riqueza ser patrão dele. A riqueza precisa ser servo de quem possui. Ele serve da riqueza. Que aí se corrompe com muitas coisas. Com milhos que não tem nada. Eu vejo os irmãos transcrever nas redes públicas aí, cardápio de só milionário pode ter aquele tipo de comida, receitas. E o pior que é crente, irmãos, humilhando pessoas que simplesmente têm o seu alimento de cada dia e dá muitas graças. Ele estava comentando na época com isso, para a gente comentar. Mas essas receitas aqui somente na área dos milionários. Isso é o quê? Demonstração de estar recebendo a graça de Deus em vão. Exatamente, é isso. Palavra. E como o irmão Laércio leu, que se alguém ensina uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo. É o quê? O que é soberbo? Ele já foi acometido por um primeiro pecado, aceitou. Foi acometido pelo segundo pecado, aceitou. E o terceiro, ele perde toda a direção de Deus. É a soberba. Ela está em terceira instância. Foi um pecado que derrubou o querubim lá do céu, Isaías capítulo. Não é isso, irmã Pedrinha? Não é verdade, porque nós. Foi a soberba. Mas a soberba, ela está em terceira instância. Primeiro é a consciência do olhar. Segundo é a consciência do desejar. E terceiro é o realizar sem tomar conhecimento com Deus e com o povo dele e até mesmo com os mais fracos na fé. Aí a pessoa está no pecado, mais o quê? Mais alto. Não é que todo pecado é igual, ele vai alimentando, pode ser igual quando alimenta. O primeiro pecado não é igual a soberba. O segundo pecado não é igual a soberba. O primeiro pecado, como eu já disse, ele entra pelo olhar. Ou se a pessoa não tiver visão, pelo ouvir. Ou pelo aceno, por alguma maneira, entra o primeiro pecado. E o segundo pecado entra pelo processo dele. Viu, sentiu e agora desejou. Até o desejar e não realizar, ele tem mais oportunidade de recuperação instantânea. Mas ele ouviu, realizou. O pecado chama o quê? Soberba. Vamos ver isso na doutrina dos apóstolos. A irmã Fernanda mesmo está com um gesto, mandou um versículo. Olha para nós um gesto. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Epístola de João. Será que precisa ensinar ou todo mundo vai para a glória assim de qualquer jeito? Não estou dizendo que os irmãos são de qualquer jeito, mas muitos ensinamentos, até pessoas de alta condição, estão de qualquer jeito. Vai aí, se você puder, principalmente esse fim de ano. É tanta simpatia que eles passam para ser um ano melhor que a cruz de Cristo não vale mais nada. Mas esse companheiro não dá. Eu chamo de a Bíblia, eles falam de propósito, mas a Bíblia chama simpatia. Mas esse companheiro não dá com Jesus. Mas eu estou falando sobre crente. Encontrou, irmão Jesse? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência
concupiscência dos olhos 2, e a soberba da vida. 3. Não é do baixo, mas do mundo. Isso. E o versículo 15, né? Você vê? Não, 16, isso, 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como se faz a vontade de Deus? Sentindo, irmão, prazer naquilo que Deus já deu. Estão compreendendo? Contentando com aquilo que já tem. É verdade. Paulo, nós acabamos de ler agora, o instante, não é? Temos com que vestir, com que alimentar, estamos com isso. Mas os que querem ser ricos caem em muitas concupiscências nocivas, quer dizer, selvagens e loucas. Os loucos ficaram de fora, está compreendendo? Como é, precisa iniciar a igreja, precisa aprender ou não? Porque dá a entender que quando essas palavras não soam na igreja, queira ou não, a igreja é espancada. Ela está sofrendo silenciosamente uma guerra fria por espancamento, por falta de ensinamento. É uma realidade disso. E qual é a atitude de quem não alerta a igreja? Mesmo assim, a igreja sem uma boa alerta, mas na simplicidade em Cristo, a Bíblia diz que Jesus verá, levará a igreja e deixará os que estiverem na frente, se estiver na ganância das riquezas, fica para trás. Isso é espancamento, já viram isso? Aqui vem as advertências de Mateus, de Jesus em Mateus, capítulo 24. Vamos ver aqui os versículos 49 ao 50. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O irmão Cláudio procurasse, se for possível, o irmão dele. O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículos, pode ser do 47 ao 50. Menos um versículo mais chave. Em verdade vos digo que eu orar sobre todos os seus bens, mas se aquele mal servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor do céu, um dia que não espera, é a hora que ele não sabe. Completa a frase. E separará, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Condenação. Virá o Senhor que é comer e beber com os ternurentos. Simplesmente se tem uma mesa com os escarnecedores, vão ter a mesma linha de ganância que os escarnecedores têm. É uma realidade isso. Eu não vou citar nome porque é de ético. Mas um irmão, companheiro, ele trabalhava, já faleceu de motorista das pessoas para ricos, né? Empresários. E ele foi levar o empresário lá num determinado restaurante. Quem estava lá? Uma certa quantidade de crentes. Não comia no restaurante, nem ali, nem ali. Só alimenta no restaurante dos empresários. Está certo, se é pelas custas dele, não tem nada errado. Mas quando vai avaliar se é dinheiro de exploração, esse é o perigo. Se é ele justo, ele pode fazer isso, mas os que estavam lá, irmão, você, não é? Industrial, eles também pessoas que sacrificam com toda a fidelidade. E o que está acontecendo nos dias atuais, a iniquidade vai se multiplicando cada momento a mais. Aí o irmão leu.
se aquele mau servo começar a comer e a beber com os temulentos e a espancar o seu rebanho, virá o Senhor no momento e ele não, e que não sabe, e separá-lo a sua parte com os condenados. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque recebeu a graça de Deus em vão. Exatamente. Por isso que é bom ter muito cuidado com os ensinamentos, ter conhecimento também é realizado nessa palavra. Como é que nós estamos contentes com aquilo que temos? Deus quer dar um carro melhor? Glória a Deus. Mas eu já vi pessoas dizer assim: não vejo a hora de trocar esses móveis. Não suporto mais olhar para esses móveis. Troque os móveis, Deus deu oportunidade, mas troque com humildade, ou não? Sim, humildade. Porque falta de humildade é ambição. É falta de contentamento com aquilo que tem, que já tem dado por Deus. Vocês estão compreendendo? Vamos encerrar mais ou menos, mas vamos ver o que Tiago diz. Aquela passagem que diz: aquele que corre para se enriquecer cai na pobreza, né? Sim. Provérbio de Salomão fala tanto disso, né? Que se apressa para se enriquecer, cai na pobreza. Você passa à frente de Deus, né? Deus ele quer. Por isso, o de Deus, a pessoa quer passar à frente de Deus. Isso. Tiago era um homem que tinha a possibilidade de ficar muito rico na igreja e permitiu que eu vou levar tudo para a igreja. Só que ele não estou aqui a igreja. Ele estava sempre contentando com aquilo que tinha. E ele era o defensor das pessoas mais simples, de todos. Mas ele era o dirigente da igreja primitiva, o grupo de apóstolos. Quem conhece a história da igreja sabe que a igreja era rica, mas os apóstolos pobres. Interessante, né? A igreja era rica e os apóstolos pobres. Por que eles eram pobres? Porque na peregrinação desta terra, eles queriam parecer com quem? Com Cristo, que materialmente era pobre, mas nada faltou para ele. Vamos encerrar, irmão Carlos, uma meia para nós, Tiago 2, verso 5. Então, lendo a palavra do Senhor, nosso Deus, podemos continuar nesse trabalho. Esse ensinamento chama defesa da nossa fé cristã. Tiago 2, verso 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Isso. Aí ele começou a falar os outros desonrar o pobre, desfazer do pobre, mostrando que classe abençoada tem que ser trilionário, bilionário, assim por diante, crescer de coisa até pode ser, no entanto, que ele tenha a sua empresa ou microempresa justa. Microempresário ou autoempresário justo. Não estou extorquindo de alguém. E se vê muito isso. É uma realidade. Nessa palavra Tiago diz que Deus escolheu o quê? Os pobres. Desse que nós estamos falando no sentido, irmãos, isso mesmo. Mas os ricos também se salvam desde que eles sejam justos. Timóteo 6, 23 fala que manda os ricos deste mundo que não ponha confiança na sua riqueza, mas em Deus. E que faça o bem e socorra os que tiverem necessidade. Os ricos precisam ter essa advertência. Agora, analise bem como a gente é feliz na vida. Está compreendendo? Como nós somos felizes, porque sobre nós repousa. Não por motivo de ser simplesmente pobre, mas Deus colocou em nossos corações, creio que eu posso até responder pela igreja, de não sermos ambiciosos. Ou não? Sim, isso é o que fala alto, é a consciência dentro de nós.
12, em Romanos, versículo 19, mais ou menos assim, ele diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, para serem sábios em vós mesmos. Que é, eu creio que todos estão compreendendo, estão? É um sabor que Deus dá de salvação, você vê, eita, lá em cima está a glória. Eita, mas aquela glória. Então vale a pena você limitar certo tipo de riqueza para viver na glória, e a glória começa onde? Dentro do nosso coração. Compreenderam? A glória começa dentro do coração de cada um. Eu já vi, às vezes tem momento que você pode até dizer assim, ó, eu vi um depoimento que ser pobre, porque não tem fé. Essa doutrina é de falso profeta. Você está compreendendo? Ser pobre é porque não é falta de fé. Então Jesus, para esse tipo de pessoa, não presta. Porque Jesus era pobre. Segundo eles, ele já reprova Jesus. Já de antemão. Coisa tremenda, Jesus não teve vergonha. Isso é assim, vergonha quer dizer assim, né? Receber e dizer: o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Tem as águas do céu estão mais bem hospedadas do que ele aqui na terra. Que Deus continua nos abençoando. Os irmãos compreenderam como é o ensinamento bíblico ou não? Para tudo. Para você conviver com a pessoa. Para conviver consigo mesmo, principalmente com Deus. É o que precisa. É isso. Nem terminamos sobre a graça de Deus em vão. Mas depois, querendo Deus, continuaremos. Por quê? Não chegará, já chegará um dia que quem vai julgar esse tipo de pessoas? Deus. Nós, na ordem de Deus. Está em 1 Coríntios 3, versículo 6, verso 1, 2, 3. Que nós vamos julgar o mundo. Na ordem de Cristo, é nós, então nós temos esse direito de fazer julgamento ao mundo da incredulidade e também os crentes que receberam a graça de Deus em vão. E também julgar os anjos que receberam a graça de Deus em vão. Vão julgar tanto o mundo, iremos julgar tanto o mundo quanto os anjos que pecaram. E nós já estamos muito informados que levou os anjos a pecar. Qual tipo de pecado? Eu vou todos os irmãos, se não descobriram, descubram. Porque quando alguém falar sobre o pecado, explique a graduação dele. Que essa palavra continue em cada coração. E quem trouxe a sua oferta presente ali. Com amor e com sempre tem um comentário que é um momento muito alegre de ofertar ou não. Porque ofertar tem dois significados. Quando você não trouxe a oferta, não pôde trazer, não trouxe, mas a maior oferta está aqui, que é a nossa presença. Essa é a maneira de ofertar. Primeiro é a nossa presença. Segundo, Deus nos confiou como administradores da sua boa obra. Somos nós que somos administradores. Tanto a presença na igreja, quanto a ofertar a obra de Deus para a manutenção dela. Senhor da glória. Deus e Pai, receba a oferta que o Senhor tem preparado pelo poder da tua palavra santa e maravilhosa. Na virtude divina, Senhor, da tua graça em Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja. Amém. E graças a Deus, deposita as aulas. Tem alguém que pode escrever os envelopes. Vamos todos atuar para Cristo, e a sua bondade dura para todo sempre. E graças a Deus. Louvado é o nome dele. Aí, irmãos, é o ministério de ensino. E junto com o ensino está o ministério da cura divina. Ensinado por Cristo. Você já falamos disso, quando aceitemos a palavra de coração, tudo facilita até para recebermos a cura das enfermidades físicas.
Paciência, que é o oposto. Ansiedade, a insônia. Você tem paciência, examina a palavra, ouve a palavra lá para a meia-noite, se você orou, não entra em insônia, entra na meditação. A palavra de Deus. Irmão, acaso a palavra que acabamos de fazer essa oração do agradecimento a Deus. A igreja precisa ser ensinada ou não? Sim. Sem dúvida alguma, fala forte, porque é tudo na vida que dá o testemunho dela, da palavra de Deus. Vamos, graças a Deus. Mas eu vejo uma coisa lá dentro de uma palavra do Senhor Jesus também. Olha para essa palavra de Deus. Do lado de Deus, graças a Deus. Amém? Quem crê sua vitória aqui nessa noite, diz amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada visitante. Amém? Do lado de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Amanhã, do lado de Deus, deve se permitir nossa irmã Fernanda está aqui trazendo a palavra. Nem quarta-feira, nossa cerimônia, culto com a Fundação Reviver. Os irmãos que puderem, vai cumprir de alimento e temos consagração aqui pela manhã. Quem entendeu, diz amém. Amém? Que louvado seja Deus. E louvado seja Deus, amém. Na quinta-feira, nossa culto doutrinário. Sexta-feira, culto de oração. Quem entendeu, diz amém. Sábado, nosso irmão Nilson. Amém? E no próximo domingo, louvado seja Deus, né? A nossa Santa Ceia. Quem entendeu, diz amém. Louvado seja Deus. Amém? Quem crê na sua vitória, diz amém. Graças a Deus, amém? Como Deus falou comigo nessa passagem aqui, meu Deus. O processo que nós passamos da Campanha nossa dos 2 quilos, hein? Vai esquecer. Oi? Campanha dos 2 quilos. Campanha dos 2 quilos na quarta-feira, quem entende, amém? Mas quem quiser trazer 3 quilos, 5 quilos, aceita, pode trazer também, né, meu irmão? Seja bem-vindo, né? Louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus, né? E louvado seja Deus, às vezes são processos que vêm sobre a nossa vida, e tudo isso às vezes gera ansiedade, né? Porque a gente, louvado seja Deus, né? Às vezes não quer aceitar e queremos correr. A Bíblia fala que aquele que corre para se enriquecer cai em pobreza. Aí, porque Deus ele quer trabalhar de uma maneira, primeiro Deus ele quer dar experiência para nós, ele quer acrescentar nossos anos de vida com experiência, maturidade, diversidade. E às vezes nós queremos correr, ultrapassar, e isso atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida. Aí vem muitas preocupações na nossa frente, vem muitos processos, né? Por isso que às vezes nós de Deus quer fazer isso ali, Deus não permite, Deus, calma, aí a pessoa não tem o capricho. Aí a Bíblia fala assim, não se gás com o cavalo que é preciso colocar o capricho em uma régua. Às vezes eles colocam o capricho, né? Porque o capricho é Deus nos parando, né? Eu sou o dono da prata. Quando a gente não atendeu, né? O Senhor diz assim, não se preocupar que a mente de comer dia de amanhã. Que nem mesmo Salomão, ele se conhece, vestiu tudo bem no livro dos lados, né? Aí Deus começou a trazer muita coisa, meu Deus, né? Então tudo isso nós vamos aprender com o Senhor cada vez mais, né? Quem se viu sua vitória aqui nessa noite diz amém. E graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus, aleluia. E sábado, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Vai ter ali também a anistia ali, né? A série mundial. Louvado seja Deus, né? Todo ano, louvado seja Deus, eu passo ali, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Se Deus permitir, estarei lá. Se não, louvado seja Deus, né? O Senhor também está aqui também, que ele entendeu, diz amém. Amém? Louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. E Deus permitir, estaremos aqui também na consagração pela manhã. Que ele entendeu, diz amém. Amém? Louvado seja Deus. Também pode deixar de uma maneira nova. Quarta-feira estarei aqui, Deus permitir, aqui na consagração, tá bom? Louvado seja Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, e se Deus vai subir as palmas que da manhã, amém? Termina o último dia do ano crescendo e inicia crescendo. No quê? Então não tem esse negócio de questão para melhorar tantos tempos, não. Entra crescendo, finda o ano crescendo e começa o ano crescendo. Então em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 3,18. Mas nós, com alguns descobertos e refletindo a mesma imagem do Senhor, somos transformados de glória
em glória. De glória em glória. É a nossa segurança, é a segurança da igreja. Vamos fazer essa oração com agradecimento já. Apresentando também como sempre, a nação de Israel, irmãos. É um mandamento que Deus fez com o juramento de abençoar os que abençoam Israel. Aí entra no processo de a vida espiritual também. Deus falou com Abraão assim, eu vou ler Gênesis 5:5. Olha para as estrelas dos céus, vê se as podem contar. Assim será o número da tua descendência os que te abençoarem. Estrelas é sinônimo de salvação, brilho. E ele diz: olha, a tua descendência será como o pó da terra. Aí se trata também de evidências materiais em Cristo Jesus. É lindo a tua palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus, apresentar também esse ano e o outro ano também, apresentar em oração uns aos outros em Cristo Jesus, Senhor, glória, porque precisamos, somos orientados para isso. Senhor, nosso amado Deus, Pai Celestial, estamos apresentando, meu Deus, a nação de Israel, que é um mandamento com promessa, Senhor, que nos continua nos abençoando, e também as nossas nações, a nossa família, a família dos teus servos, governadores sobre a face do mundo, meu Deus, as autoridades, também os mais simples da terra, Senhor da glória, que sejam agraciados pelo poder da tua palavra, santa e gloriosa, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Digo amém. A paz de Cristo e a paz do Senhor, na graça do Senhor. Amém. Não recebendo a graça de Deus em... Vamos. Aí vem os detalhes que ele nos ensina com clareza. E graças a Ele. Vamos na paz. Se quiser cumprimentar um outro aí, pode cumprimentar, né? Isso. Se quiser dar um sorriso também, dê um sorriso. É muito bom familiarizar com o povo, Alex. Se não quiser, vai dar um minuto. Senhor Deus, ela está aniversariando, Senhor, seja sempre agraciado com toda a sua família. E assim seja. Amém. Tá bom? Para a gente apresentar a igreja e ir para lá todo mundo ter o churrasco. É maravilha, o churrasco da oração. Não é bom? Tua graça divina, Senhor, teu poder divino, está no meio da sua família. E assim seja. Tua mãe? Tá bom? Olha. Olha, uma